Mais interessante com relação a esse primeiro turno das eleições do ano que vem, de 2014, é nós pensarmos como vão ser as agendas de política externa de cada um desses candidatos. Entender como vão se colocar os agentes de cada um desses partidos na hora de construir a política externa. Porque, muitas vezes, o eleitorado está muito longe da formulação da política externa, mas como cada vez mais o eleitorado brasileiro está próximo do que nós chamamos de contexto das eleições, eu acredito que nós vamos ter também uma discussão sobre política internacional, quer dizer, que vai perpassar o interesse dos partidos e candidatos. Por exemplo, como vai ser a política externa de Aécio com relação ao Mercosul, sendo que o PSDB é um partido que sempre buscou fazer uma boa crítica à continuidade do Mercosul, até porque o Mercosul tem problemas graves do ponto de vista institucional, é o que nós chamamos de uma união aduaneira imperfeita. Como vai ser a política externa de Dilma, reeleita? Ela vai manter uma política externa como a atual, que ela é mais de aguardar o cenário internacional e não de se colocar de uma forma mais assertiva no cenário internacional? Como será a política externa de Marina Silva, uma candidata muito ligada aos temas do meio ambiente? Isso é importante, porque na hora que você pensa meio ambiente e política externa, são áreas muito próximas. Como pensar a boa administração da floresta amazônica e seus recursos naturais e colocar isso na nossa política externa se Marina for eleita? Como pensar a política externa de Eduardo Campos, que é um candidato que representa a importante área do Nordeste brasileiro, do ponto de vista geoestratégico, e o Nordeste é uma região muito próxima de Estados Unidos e União Europeia, quer dizer, mais próximo do que o Sudeste? Como pensar a política externa do PSB, de Eduardo Campos, imaginando quais são os interesses da produção variada do Nordeste, sua logística de escoamento e os mercados europeus e norte-americanos? Como pensar a política externa de Serra, esse candidato pelo PPS ou outro partido? Serra também sempre se colocou de uma forma muito crítica com relação ao Mercosul. Será que Serra construiria uma agenda mais próxima dos interesses das grandes multinacionais, principalmente dos grandes centros de poder como a Europa e Estados Unidos? Como seria a lógica de Serra no seu caminho de política externa, quando nós pensarmos, por exemplo, o financiamento do nosso balanço de pagamentos, os fluxos internacionais de capitais? Serra é um economista muito ligado a essas questões. Então, me parece que o primeiro turno das eleições de 2014 será um primeiro turno inesquecível, tanto na perspectiva interna como na perspectiva das agendas de política externa.